Boa noite a você, estudante do curso técnico em informática para a internet, aqui do Instituto Federal. Inicia agora mais uma disciplina, mais uma aula da disciplina Ambientação para EAD. Hoje estamos iniciando a terceira aula da disciplina. Te cumprimento, você aí no interior, na capital, lá no Acre, né? Tenho que te apresentar, te falar que a professora Ariadne está aqui também e que vai conversar com você aí por meio do chat, não é isso, professora? É isso mesmo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa nossa terceira teleaula. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ambientação para EAD. Isso mesmo. Preciso te falar os objetivos para essa teleaula. Você precisa entender que nessa teleaula você vai identificar alguns tipos de metodologias para EAD, reconhecer a importância das tecnologias da informação e da comunicação para as metodologias de ensino à distância, apontar os usos de metodologias em EAD, identificar os princípios da autonomia, interação e cooperação que fundamentam a educação à distância. Distinguir orientações para estudar à distância, mencionar as redes sociais e aplicar a netiqueta. Observe que hoje você vai entender, compreender melhor a respeito das metodologias para o estudo, né, EAD, e uma forma para você se organizar nos seus estudos. Professora, é muito interessante essa terceira aula para o aluno realmente se ambientar nessa nova modalidade de estudo, não é assim? Nós estamos então dando continuidade aos conteúdos que nós temos abordado com você na disciplina de ambientação. Aproveitando a última aula que nós falamos um pouco sobre interação, nós queremos solicitar a você que nos acompanha tanto nos polos do estado de Rondônia como no IFAC, como a professora já deu o alô aqui, para que você possa enviar o seu vídeo de até 30 segundos com uma pergunta ou uma participação para o nosso WhatsApp. E aí eu peço a ajuda da nossa produção para colocar o número, né, para você aí na tela, no nosso GC, para que você possa fazer esse envio. As mensagens de texto, elas ocorrerão via chat. Então, o tutor presencial, juntamente com o coordenador de polo, ele tem esse acesso para fazer essa filtragem e nos enviar as participações. Mas você também pode realizar a sua mensagem de vídeo, né, em vídeo, e nos enviar então a sua participação, porque isso é o que torna, não é, professora? Isso. A nossa aula mais interessante, lógico que com a sua participação. Isso, é uma nova forma, né, um acréscimo aí para você poder interagir e comunicar aqui comigo, com a professora Ariadne, para que vocês interajam também entre os polos, entre os estudantes desse curso, na modalidade EAD. Professora, preciso iniciar dando um aviso que o professor Vitor do IFAC solicitou. Isso. Geralmente, quando o estudante pela primeira vez faz o acesso no ambiente, ele loga com o CPF, sem ponto, sem traço, né, assim, e passa aquela senha padrão, tá? Você faz o seu primeiro acesso, você tem que logo trocar a sua senha. Aquela senha inicial é só para o primeiro acesso. Depois a gente tem que trocar essa senha. Professora, é uma medida de segurança também, não é assim? Essa é uma medida preventiva, uma medida de segurança. Toda vez nós fornecemos uma senha geral. Depois que você acessa a primeira vez com a senha geral, faz-se necessário automaticamente essa mudança para garantir a você a privacidade e saber que você tem acesso a um ambiente seguro.
Isso, precisamos agradecer a atenção do professor Vitor aí no IFAC e cumprimentar a todos aí, convidar para nossa mais uma teleaula, né, professora? É isso, vamos lá. Olha só, vamos falar um pouquinho do que você conhece. Vamos falar sobre a internet. A internet hoje deixou de ser um meio utilizado somente para buscas. Ela oferece outras oportunidades de uso e um desses usos, olha só, são as redes sociais digitais. É uma rede gigantesca de computadores que se comunicam em todo o mundo, carregada de uma enorme variedade de informações e que permite a comunicação por correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. É bem interessante que você compreenda e que saiba o que a internet pode te proporcionar. Hoje ela não pode ser vista nem utilizada apenas para uma busca, para uma pesquisa, não. Hoje nós utilizamos a internet também para aprender, para praticar o ensino à distância. Esse estudo, essa modalidade que você agora faz parte. Muito interessante, professora, eles entenderem de forma geral uma melhor forma de utilizar a internet, não é assim? Verdade. Sem perder tempo. Sem perder tempo. E é uma forma também que nós temos de orientar para que essa utilização, ela não caia naquela questão que às vezes sempre ocorre, né? A questão do plágio, da ofensa. Ótimo. Então são Isso, questões que nós orientamos aqui para que a internet tenha o seu uso em potencial de uma forma benéfica. Realmente seja utilizado para produzir o conhecimento. Exatamente. Não é isso? Não vamos perder tempo com outra coisa, apenas para os estudos. Não é isso, professora? É isso aí. Olha só, os usuários da rede no Brasil, os usuários da internet no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil sobre o usuário da internet em nosso país demonstra que, no Brasil, a rede mundial de computadores é utilizada em sua grande parte para comunicação. Observe aqui esse quadro demonstrativo com base na pesquisa do CGI. Ele demonstra que 17% dos usuários da internet no Brasil utilizam para serviços financeiros, 66% educação, 87% lazer, 87% também informação e serviços e 97% comunicação. Observe como está sendo utilizada a internet. Professora, ainda bem que para a educação tem um percentual considerável, né? Assim? É um percentual que nós podemos destacar. Vocês puderam observar aí que 66% desses usuários utilizam com fins educativos. Então é um destaque que nós damos aqui, porque de certa forma e de uma maneira muito significativa, hoje as pessoas estão buscando mais o conhecimento, estão buscando a qualificação, estão buscando uma formação que não seja só aquela tradicional, né, da sala de aula física, mas essa que permite, não é, professora, a mobilidade, permite a portabilidade. Então são situações que você pode ter acesso de um telefone celular, de um tablet, e que são mais fáceis de você carregar para todo canto que você possa necessitar. Isso. Com base no que a senhora está falando, professora, percebo que a internet hoje, ela cabe como uma luva para os estudantes da EAD. Permite a possibilidade, acessibilidade, portabilidade, todas as características necessárias para você desenvolver com excelência os seus estudos, para você buscar cada vez mais seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal? Claro! Professora,
É interessante que esses meninos entendam sobre metodologia para EAD? É interessante, por quê? Porque a educação à distância ela é uma educação personalista, né? Então, por ser uma educação que é personalizada, os tipos de metodologias em educação à distância lhe ajuda, lhe auxilia para que você perceba qual é o seu estilo de aprendizagem, né? Se é aquele estilo em que você é mais independente, tem mais autonomia para estudar sozinho, se é um estilo em que você necessita, né, da interação de tutores, de colegas, se é algo que você pode, né, uma vez ou outra ter um encontro presencial. Então são tipos, né, são modalidades de educação à distância que visam favorecer o estilo de aprendizagem de cada indivíduo. Isso mesmo, obrigada por sua ajuda, professora. Nada. Agora você vai entender mais detalhadamente sobre o que a professora acabou de dizer, sobre os tipos de metodologia para EAD. Acompanhe aqui comigo. O uso das tecnologias da informação e da comunicação para o ensino caracteriza a mediação didático-pedagógica que orienta os processos de ensino-aprendizagem. Na modalidade de ensino à distância, essas tecnologias podem aparecer mais ou menos, dependendo da metodologia. Dependendo da forma de como as tecnologias de informação e comunicação são utilizadas para ensinar e aprender na EAD, é que podemos identificar sua metodologia. Quando nos referimos aos estudos e metodologia, representa os processos, as técnicas, as maneiras de utilizarmos para aprender. Entenda que, de acordo com a utilização, a forma que você vai estudar, os caminhos que você vai seguir para o teu aprendizado, vai estar demonstrando qual metodologia está sendo utilizada, a qual metodologia esse ensino está te proporcionando para aprender, para ter aquela interação, aquela produção. Professora, essa parte que fala ensino-aprendizagem, ela reflete a metodologia utilizada, não é assim? É, sim, sempre reflete o tipo de metodologia utilizada. Então, quanto maior presença de tecnologias ou de sujeitos participantes nesse tipo de modalidade, você vai ter um tipo de interatividade e um tipo de metodologia ou um método de se ensinar e aprender por meio das tecnologias. Isso. Para compreender melhor o que estamos falando hoje, te convido para assistir agora um vídeo para que você entenda sobre as metodologias para EAD. Vamos lá? Olá! Acho que você já ouviu várias vezes os professores, colegas de turma ou até mesmo no trabalho a palavra metodologia. Mas já parou para pensar no conceito dessa palavra? De modo geral, podemos dizer que é um caminho que percorremos até um determinado ponto ou lugar. Por outro lado, quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos, as técnicas, as maneiras que utilizamos para poder aprender. É nesse sentido que algumas formas de ensino à distância estão mais centralizadas nas TICs, tecnologias da informação e comunicação, e outras menos, buscando dar atenção ao sujeito que aprende. Agora você já sabe, metodologia nada mais é do que a maneira, o jeito que se escolhe para chegar a um determinado objetivo. Tchau e até a próxima! Espero que esse vídeo tenha te proporcionado melhor entendimento para o conceito que mencionamos sobre metodologia para EAD. Agora eu vou te falar, vamos te ensinar sobre uma metodologia, a metodologia e-learning. Olha só, nessa metodologia, o estudante não tem contato físico com os tutores e colegas. É uma forma de estudar em que ele conta
com o auxílio predominantemente das tecnologias. Uma metodologia muito utilizada no ensino à distância é mediada exclusivamente pelas tecnologias da informação e da comunicação. Perceba que aqui, para essa modalidade, as tecnologias de informação e comunicação, elas têm um papel assim primordial, principal para o aprendizado do estudante, para o seu aprendizado. Nessa modalidade, uma das características principais é o quê? O não contato, não tem aquele contato físico com o tutor, e as tecnologias são o que vai mediar, o que vai permitir que o aluno, o estudante, possa estudar e aprender. Professora, são características marcantes, né? Essas duas, sem o contato e a utilização exclusiva das tecnologias, não é isso? O próprio vocabulário empregado, que é um vocabulário estrangeiro, né, significa isso, eletrônico learning, ensino. Então, é um ensino que ocorre exclusivamente por meio das tecnologias. No Brasil, esse tipo de metodologia é utilizado para cursos de curta duração. Então, são cursos de curta duração que você tem um ambiente virtual de aprendizagem, você acessa de lá os materiais e ao final de um determinado período ou uma carga horária, você vai lá e realiza, né, automaticamente uma avaliação. Então, você não tem orientação de tutores, você não interage com colegas, né, com parceiros de turma. É um estudo automaticamente independente para um tipo, né, de perfil de estudante. Ninguém está dizendo que é o certo ou o errado, mas é um estilo. É uma opção. É uma opção, né, que favorece estilos de aprendizagem que tem essa maior independência. Isso mesmo. Agora, passando para a metodologia semipresencial. Olha só a diferença. No modelo semipresencial, a mediação é realizada pelos meios eletrônicos, olha aqui, é combinada com momentos presenciais. Olha a diferença aí. Esses momentos presenciais são utilizados para atendimento de estudantes com os tutores. Para as aulas televisionadas, conhecidas também como teleaulas. Para trabalhos de campo ou visitas técnicas, dependendo da instituição, da estrutura do projeto de curso. Perceba a diferença da metodologia e-learning para a metodologia semipresencial. Aqui no semipresencial já tem a figura do tutor para auxiliar, para orientar, para fazer qualquer outra dessas atividades que mencionamos. Professora, é um pouquinho diferente e vai facilitar o comportamento de alguns estudantes, né? Porque não são todos iguais, né? Não são todos iguais, e nesse tipo de metodologia são estudantes que estão acostumados ao ensino presencial e requerem, né, uma interatividade com os colegas, com os tutores, uma orientação para uma determinada atividade, né, que gostam e que sentem a necessidade de ter esse contato. Então, o semipresencial utiliza essa forma combinada das tecnologias, mas a interação com os seus pares, né, que dá uma outra estrutura a esse tipo de método. Já tem a orientação próximo, né? Já é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de auxílio, professora? Tem um pouquinho mais de auxílio, um pouquinho mais de presencialidade. Isso, olha só que palavra bonita que a professora trouxe aqui para você. Olha só, sistema de tutoria. É a metodologia EAD que combina as tecnologias da informação e da comunicação com momentos presenciais e o acompanhamento de tutores. A grande maioria das instituições públicas de ensino superior tem adotado esse modelo. Então, você pode perceber aqui, combinamos, está combinado
no sistema de tutoria o quê? O tutor, as tecnologias. Professora, mais vantagens para o estudante, né? Ele consegue desenvolver melhor, né, não? Ele consegue desenvolver melhor porque na literatura, culturalmente, o Brasil ele vem de uma educação que é muito bancária, muito presencial. Essa é uma característica da nossa educação, né, da educação brasileira. Então, o sistema de tutoria, que é aquele que conta com o auxílio de tutores presenciais, tutores à distância, que são os coordenadores de polo, que tem outras figuras, outros sujeitos, eles dão um suporte com atenção maior a esse estudante, que sempre o objetivo é fazer com que ele aprenda com melhor Isso qualidade. mesmo. Você até agora conheceu a importância das metodologias, você sabe agora diferenciar algumas metodologias para ensino à distância, mas você já parou para pensar qual é a importância da tecnologia para esse momento, para que você possa aprender? Já parou para pensar qual a importância de você ter um sinal, de você ter a internet, de você ter esse contato por meio de o chat agora que a professora está utilizando, por meio de redes sociais digitais? Já parou para pensar a importância dessa tecnologia que hoje você, estudante do Instituto Federal, está inserido? Já parou para pensar? Olha só, vamos refletir um momento a importância das tecnologias. As tecnologias da informação e da comunicação têm uma grande importância para a educação à distância, por tornarem possíveis 3 coisas. Olha só: aprender com autonomia, comunicar-se em tempos e espaços diferentes com tecnologias diversas, construir e conhecer outras linguagens. Você já pode parar para pensar aí 3 possibilidades, 3 possíveis atitudes que você pode passar a realizar com base no que as tecnologias te oferecem, com base a esse acesso que você pode ter hoje no ambiente, com base a esse acesso que você pode interagir conosco aqui. Imagina, você pode construir e aprender cada vez mais. Importante ou não, professora? Claro, essa tecnologia que os estudantes do Instituto hoje está inserido, que eles podem dispor, é importante para esse momento, não é assim? É muito importante, né? Nós estamos aqui com a participação do Polo de Colorado e a tutora, né, interagindo aqui conosco, está falando se o nosso modelo ele se encaixa no modelo de tutoria. Olha aí. Né? E eu estou aqui trocando umas ideias com ela, dizendo que sim, nós nos encaixamos no sistema de tutoria e que ao mesmo tempo é telepresencial, porque nós contamos com uma tecnologia que é a TV e que nos faz, mesmo em lugares diferentes, né, geograficamente separados, mas estarmos presencialmente juntos ao mesmo tempo em espaços diferenciados, que é o que nós costumamos chamar de telepresencial. Então nós temos essa presença à distância, se assim podemos dizer. Olha só que riqueza, né? Nós estamos tratando de 2 metodologias, professora? Exatamente, combinadas. Combinando essas 2 metodologias para quê? Para te proporcionar a melhor forma de construir o teu conhecimento, a melhor forma de educação à distância. Por quê? Se características diferentes nessas metodologias que a professora acabou de te explicar já são boas separadamente, você imagina esse combo. Imagina qual profissional que não sairá aqui desse Instituto Federal, na verdade, e você está inserido nesse contexto. E parabéns por estar aqui conosco, né, professora? É um privilégio, né? Nós contamos, então, nessa era do século XXI, com esse privilégio de poder contar com tecnologias tão ricas, né, e tão
poderosas para essa potencialização do ensino e da aprendizagem. Nós poderíamos, né, professora, estar aqui simplesmente transmitindo uma aula sem nenhuma interação, né? Mas nós temos a opção de quê? De interagir. Então você pode utilizar o chat, pode utilizar o vídeo do WhatsApp. Tá vendo? Né? Que agora é novo, né, Agora é novo. Ótimo. Né? E nós podemos contar com esse tipo de tecnologia. Nós chamamos aí, então, a atenção de Jaru, que sempre quer abraço, e até agora ainda não apareceu. Ai, professora, Manda cadê seu Jaru? vídeo para nós, que nós estamos aqui aguardando para que esse nosso modelo ele se torne ainda um modelo mais interativo e mais próximo de você. Por mais que estejamos longe, o chat nos permite estar próximo, né, professora? Exatamente. Tá, mas e agora? Como estudar? Como estudar sendo agora um estudante do curso técnico de informática na modalidade EAD? Como estudar? Vou te explicar aqui em poucas palavras como estudar no ensino à distância. Olha só, é importante que você compreenda alguns princípios básicos e fundamentais para um estudante na educação à distância, ou seja, você agora, que são autonomia, interação e cooperação. Autonomia, interação e cooperação. Isso vai ter que ficar na cabeça para refletir, para aprender. Nós falamos toda hora aqui de interação. A professora acabou de dizer que nós estamos longe, mas perto. Por quê? Estamos sempre interagindo. Né, professora? Mesmo o Jaru ainda não tendo entrado aí no chat, nós estamos próximos, nós não é assim? Estamos próximos, né? E lembrando aqui dos nossos polos que nos acompanham, que nos assistem, porque nesse modelo que nós temos aqui no Instituto Federal, que é um modelo muito bom, nós temos essa condição. Então você pode utilizar o chat, você pode utilizar o WhatsApp para enviar o seu vídeo, né? Você tem a presença dos tutores que estão aí te acompanhando, tanto presencial como à distância, e tem os coordenadores de polo também, que são sujeitos em potencial para auxiliar em toda a estrutura para que nós estejamos aqui juntamente com você e o ensino e a aprendizagem estejam ocorrendo de uma forma a contento, né? Porque esse é o nosso objetivo. A gente não está aqui para uma outra coisa a não ser produzir juntamente com você o conhecimento que lhe é necessário para o técnico em informática para a internet. Isso mesmo. Então, tomando nota do primeiro princípio, um dos princípios básicos para o estudo à distância, ou seja, autonomia. Na EAD, o princípio da autonomia necessita estar mais aparente. Você tem que ter a consciência da necessidade e vontade de ler, pesquisar, estudar, resolver as atividades. Lembre-se, você é o sujeito de sua aprendizagem. Você tem seu tempo, você tem seu espaço. Você tem que buscar, você tem que ler, você tem que pesquisar, tem que questionar, tem que buscar. Nós estamos aqui para te auxiliar no que for preciso. Mas você depende, você precisa ter autonomia, você precisa querer. Professora, o aluno tem que querer. Um ser autônomo é um ser que se constrói, né? Um princípio, um conceito aí utilizado na literatura da educação brasileira por Paulo Freire, que fala a respeito desse ser que se constrói no seu cotidiano, na sua história. Então ele é o sujeito da sua própria história. Então, para que você tenha essa autonomia, é necessário que você se organize, que você, né, tome as rédeas do seu estudo, que você realmente se torne o sujeito da sua aprendizagem. Isso mesmo.
Próximo princípio, olha só, interação. É um processo que ocorre quando, por exemplo, falamos com outro ao telefone ou trocamos e-mail, participamos de um debate ou simplesmente conversamos no pátio na hora do intervalo, ou conversamos aqui com a professora no chat. Professora, quem está por aí? Vamos lá. Olha, nós já tivemos aqui... Vocês estão praticando aí. A participação, né, aqui de Colorado, Certo. né, do IFAC. A Denise está conosco desde o início lá no IFAC. Um abraço para o IFAC. Espigão do Oeste, Costa Marques, Colorado, Porto Velho, Zona Norte, Cujubim, até o momento. Que então, legal. nós estamos aguardando aí, nesse princípio da interação, né, professora? Isso. A participação dos demais polos conosco, né? Estamos, então, aguardando você, que sempre nos acompanha nas aulas, para que você possa interagir conosco, para que nós possamos ter essa conversa, né? Esse relacionamento por meio do chat. Isso mesmo. Agora, falando da cooperação. Independente de onde você esteja, observe. Observe esse princípio, cooperação. Olha só, quando falamos do princípio da cooperação, estamos nos referindo a estudantes que se colocam à disposição para ajudar ou auxiliar um colega em uma determinada atividade, ou quando estudantes formam equipes para resolver problemas ou discutirem tarefas e texto. Olha só, esse princípio é muito importante para você que está aí estudando no polo que nós não podemos alcançar, que eu não posso ir com a professora Ariadne e ensinar. Mas vocês podem se reunir para estudar, fazer um grupo de estudo, para estudar a ambientação que na próxima aula é prova, só para lembrar. Né? Então, faz um grupo de estudo para estudar, para responder as atividades do AVA. Não perca prazo. Eu não consigo só pedir ao meu tutor, também não entendi. Senta com o teu colega, faz um grupo de estudo. Tá vindo aí as provas das disciplinas, então é importante que você já coloque em prática esse princípio. Professora, cooperar, nós estamos aqui nos cooperando, não é assim? É isso mesmo. Cooperar quer dizer operar junto. Olha aí. Então, quando você tem essa interação, né? Quando você tem essa autonomia, quando você se dispõe a ajudar um colega, a resolver uma atividade, a tirar uma dúvida, a formar um grupo de estudo, uma equipe de trabalho, você já está operando juntamente com ele para que vocês possam alcançar o mesmo objetivo, que é resolver a atividade, que é ir lá no chat, tirar no uma nota virtual, boa, né? na prova, tirar uma nota ter aproveitamento. Tudo isso. Então, mesmo. quando você lança a mão, né, desses princípios, você certamente será exitoso nas suas atividades e, com certeza, na sua aprendizagem, que é o nosso objetivo aqui, não é isso, professora? Isso mesmo. Mas tá, como você vai estudar? Você tem que ser um estudante com autonomia, tem que interagir com a professora Ariadne, senão ela te convida de qualquer jeito. Você tem que cooperar, fazer um grupo de estudo. Meu Deus, como que eu vou estudar? Se eu sou dono do meu tempo, eu posso estudar a hora que eu quiser. Eu tenho que cumprir os prazos, isso é bem verdade. Mas eu posso estudar em qualquer lugar, a qualquer tempo. Como que eu vou fazer isso? Nós estamos aqui para te dar uma orientação básica, princípio, né? E você deve seguir e se organizar. Para quê? Para que você tenha realmente êxito, para que você seja um profissional formado pelo Instituto Federal de Rondônia. Tá ok? Olha só, organizando o tempo de aprendizagem. Na educação à distância, não temos a presença física do professor durante 4 horas diárias dos dias úteis, como em sala de aula, né? Para que você possa aproveitar bem seus estudos na EAD, é necessário que se organize definindo um horário para ler, para pesquisar,
para realizar as atividades e acessar o nosso ambiente virtual. Olha só, se você tem que se organizar para acessar, para utilizar o que te tem disponível aqui pelo Instituto, é interessante que você já consiga, professora, organizar qual horário para ler, qual horário para pesquisar, responder as atividades, não é assim? É assim, porque nosso público, em sua maioria, é um público que trabalha. Então, para isso, né, já que é um público que trabalha, ele precisa, então, lançar mão daqueles princípios que nós falamos aqui. A autonomia, a interação e a cooperação. Então, prestando atenção nisso e sabendo que ele necessita ser o sujeito dessa aprendizagem, ele já vai se organizando. Eu não tenho tempo durante a semana, mas no final de semana eu estou lá de plantão, lá na frente do AVA, né, acessando, vou lá, meu CPF, minha senha, disciplina de ambientação, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso ler, e vai... Então, atualizando os seus estudos. Isso mesmo. Interessante que não deixe nada para a última hora. Faça assim, aos pouquinhos, estude aos pouquinhos, pesquise aos pouquinhos. E ao final desse pouquinho que você vai construindo todo momento que você está estudando, buscando, lendo, pesquisando, no final vai ser só coisas boas, só construção, tá? Preciso te falar das redes sociais. As redes sociais virtuais ou digitais, né, como vocês já conhecem, são redes de relacionamento que a internet oferece para que as pessoas possam criar páginas pessoais e perfis de usuário. Olha só, as redes sociais, elas permitem os relacionamentos com familiares, colegas ou outras pessoas em lugares físicos diferentes. Ou seja, podemos nos relacionar virtualmente por meio de redes sociais digitais. Professora, por esse meio, não dá para marcar uma reunião para estudar para a prova? Com certeza. Para executar as atividades do AVA, não é assim? Dá sim. Gente, utiliza o que você tem aí. Redes sociais, você sabe utilizar, tenho certeza. Se não sabe, manda um e-mail, um chat aqui para a professora que ela te ensina agora. Mas você pode utilizar, é uma ferramenta que está na tua mão para você estudar, né? Olha só, netiquetas. Aqui você vai aprender os bons costumes. Olha só, é importante seguirmos bons costumes quando nos relacionamos socialmente por meio das redes digitais. Deve-se evitar escrever em caixa alta. Olha só, é importante isso aqui. Ou letras maiúsculas. Pois, caso não esteja escrevendo para uma pessoa que necessite desse recurso, significa que você está gritando, digitalmente falando. Olha só, é uma orientação para que você se organize para estudar. Você marcou lá, utilizando uma rede social, está escrevendo para montar um grupo, para convidar seus colegas para fazer um estudo final de semana da disciplina aqui da professora Ivanilson, professora Ariadne. Aí você vai lá e escreve tudo letra maiúscula. A etiqueta da internet, a netiqueta diz que não é legal. Não é legal porque vai parecer que você está gritando. Professora, vou estar gritando, escrevendo maiúsculo, como assim? As netiquetas são as regras comportamentais que nós utilizamos virtualmente. Assim como no presencial nós temos algumas regras, né, algumas etiquetas, alguns comportamentos padrões para nos relacionarmos com os nossos pares, né, com os nossos colegas, com professores, seja na profissão, na escola, enfim, no cotidiano. Na internet, virtualmente falando, nós também temos as mesmas regras. Isso. Geralmente, as caixas altas, elas são utilizadas para pessoas que têm baixa visão. Então, elas precisam de uma letra maior e que seja mais legível. Então, vai tudo em caixa alta, porque há uma necessidade desse recurso. Agora, se não for isso, é necessário que você faça aquela
utilização, né, entre maiúsculo e minúsculo. Inclusive, professora, saiu uma matéria dizendo que essas redes sociais estão ensinando algumas pessoas também a escreverem, né, o que é muito interessante. Isso é importante. Então, as netiquetas, elas nos auxiliam nesse tipo de comportamento, até para que você evite, né, constranger algum colega, porque tudo aquilo que é expressado de uma forma escrita, ela tem um outro peso que nós expressamos numa forma falada. Então é diferente eu chegar, oi, tudo bem? E aí, como é que tá? E de repente eu ter que escrever isso, então eu tenho que ter a forma apropriada para a escrita. Isso. Observe o que a professora acabou de explicar sobre o comportamento. Temos que ser cidadãos, né, cortês, com costumes, né, legais e aprovados pela sociedade aqui, no nosso convívio. Mas na internet também, não passa longe não, tá todo mundo vendo. Imagina você gritando, escrevendo de alguma forma grosseira para alguém. Não vai ficar legal, né, professora? Não vai ficar Vai bonito. pegar mal, não vai? Pegar bem vai mal. pegar mal. Olha só. Tendo cuidado com as palavras, pois as palavras escritas representam interpretações diferentes de palavras faladas. Então, pense no que vai escrever, para que não seja mal interpretado. Olha só, é importantíssimo ter claro que a participação em mídias sociais em nada se assemelha a uma terapia em grupo, na qual podemos colocar para fora o que nos vem à cabeça. Professora, eu lembrei bem do seu comentário nessa parte que as redes sociais não é uma terapia em grupo. Olha só, observe, pelo menos no nosso ambiente, né, professora? É verdade. Vamos utilizar pelo menos esses princípios de regras na internet, né, da internet, para o bom convívio aqui, nesse momento de estudo, né, assim? E para também não falar qualquer coisa, Isso. né, para pessoas que às vezes não tem muito a ver com o assunto e acaba interpretando de uma forma errada. Verdade. Né? Às vezes você quer falar que é alho, mas alguém pensa que é bugalho e já não vai ser a mesma coisa. Contexto diferente, espaço diferente, as pessoas não estão falando ao mesmo tempo e aí se interpretam mal. Se interpretam mal. E acaba, alguns se sentem constrangidos, outros se sentem ofendidos, né? Outros já caem em depressão, enfim, são várias situações que nós utilizando as netiquetas, nós podemos então evitar esses tipos de constrangimentos, com certeza, professora. Com certeza, porque nós estamos trazendo esse tipo de informação para você, porque nós temos que te falar que também temos que seguir regras, um padrão de comportamento que de maneira nenhuma irá te desabonar, né? Como pessoa, como estudante do instituto, e sim para construir mais um comportamento. Por exemplo, talvez você não saiba que escrever letra maiúscula não é legal, que parece que você esteja gritando, né? Talvez você chegue lá e quer escrever, eu estou com um problema, não sei o que lá no chat. Não, calma. Convida um colega aí para conversar. Mas nesse ambiente, vamos procurar estudar, debater, questionar. Nada além disso, né? Coisas diferentes podemos tratar fora. Não é assim, professora? É bom pra até para isso, para resguardar, né, quem fala, quem recebe a informação, o tipo de mensagem. Lembrando na nossa primeira aula que nós estudamos aqui a estrutura da mensagem, né? Então você tem o emissor, mensagem e receptor. Para que essa mensagem ela seja bem entendida, é necessário que você observe, né, quem está recebendo e de que forma vai receber. Isso mesmo. Para concluir essa parte da teleaula, preciso te dizer, olha só, você teve a oportunidade de conhecer 3 princípios fundamentais para o estudante ser bem-sucedido na educação à distância. Ou seja, você sabe agora, e espero que pratique o princípio de autonomia, interação e cooperação. Aprender um pouco sobre as redes sociais,
digitais ou mídias digitais e a netiqueta. Ou seja, o cuidado que necessita ter para uma vida social digital livre de qualquer mal-entendido. Você agora tem uma vida digital, né? Então, para que você não seja mal compreendido, coloque em prática nossas orientações com relação à etiqueta, à netiqueta, né? Como se deve agir e comportar na internet. Por quê? Nós estamos aqui para te orientar da melhor forma, para que você seja não só um bom profissional, mas uma pessoa também melhor. Por que não? Professora, interessante esses princípios que eles aprenderam, na etiqueta, né, comportamento, importante? É muito importante. Antes da nossa fala, quero então mandar um abraço aí para a Cujubim, né, que nos acompanha muito de perto. Obrigada a Cujubim, aos demais polos, Nova Brasilândia também, Guajará. Então nós estamos recebendo aí Presidente Médici. Exterior todo bombando. Isso, exatamente. E falar que isso é realmente muito importante. Então, quando se está, né, nas redes sociais, é quase aquela história do livro aberto, né? Se você não tiver cuidado, então a sua privacidade acaba sendo invadida até sem você querer. Quando você mantém e pratica as netiquetas, de uma certa forma você também se resguarda de coisas que você não deseje. Então é muito importante você ter esses princípios e observar as netiquetas. Praticar sempre, né, professora? Isso você não vai perder em nada. Então, vamos dar um tempinho aqui para que você pratique a atividade de sala. Nós já voltamos com mais conhecimento e te espero daqui a pouco. Tchau! Olá, agora voltando para darmos início à correção da atividade proposta. Professora, antes de começarmos a correção, vamos ver quem está participando aí no chat. Quem são? Vamos ver quem está participando aqui no chat conosco. Então nós temos o IFAC, que nos acompanha desde o início. IFAC. Espigão do Oeste. Sim. Costa Marques, Colorado, Porto Velho, Zona Norte, Jaru, Nova Brasilândia, Presidente Médici, Nova Mamoré, Extrema, de Paraná, Guajará-Mirim, Ariquemes. Olha só. Cujubim. Cujubim participando. Cujubim, Extrema, né? Que pediu um abraço aí, Extrema, que nos acompanha agora. Que nós tínhamos uma certa dificuldade lá em questão de infraestrutura. Mas agora, graças a Deus, já foi tudo solucionado. E aí nós agradecemos então e damos boas-vindas à Extrema, que nos acompanha aí, que está mais para lá do que para cá, mas é nosso. Isso mesmo. Extrema é nosso, com certeza. Obrigada pela participação de vocês. Como a professora disse, é muito importante essa interação e esse acesso dos polos, os estudantes escrevendo, questionando, perguntando. Isso é extremamente importante para que essa aula aconteça efetivamente, tá? Vamos iniciar aqui falando sobre as questões que nós precisamos que você responda aí em sala de aula e para que você melhor entenda o conteúdo proposto. Olha só, primeira questão, o que você entendeu por metodologia para a EAD? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são as diferenças que você pode observar entre os tipos de metodologia para a EAD? A terceira, é correto escrever, ou seja, realizar posts ou envio de e-mail grafando o texto em letras maiúsculas? O que você pensa sobre essa
na etiqueta. Professora, quem já respondeu? Qual polo já se manifestou aí? Olha, nós tivemos, né, aqui bem no começo, a participação de Costa Marques. Ah, interessante. Então, Costa Marques, nós temos participação nessa primeira pergunta. Nova Mamoré e Guajará. Certo. Né? Então, na participação de Costa Marques, nós temos aqui o aluno Mohamed, que ele diz que é um tipo de educação personalizada, de acessibilidade, que possibilita ao aluno mais independência de maneira a se chegar a um objetivo. Nossa, Veja que legal. resposta bem elaborada, né, que nós tivemos aí. Completa. Nós tivemos também a participação lá de Guajará, do aluno Vanderlei, né, que diz que representa então processos, técnicas, maneiras que utilizamos para poder aprender. Olha, eles realmente assistiram nossas aulas. Também professor. atentos. Né? Colorado, Juscelio, disse que é um trabalho baseado numa concepção de aprendizagem em que o aluno se entende como construtor do seu próprio conhecimento. Nossa, parabéns, então, né? Veja parabéns só que respostas, hein? a vocês por essas respostas. Tenho certeza que tem outras aqui, a professora vai organizar para lermos. Tem uma quarta questão aqui, professora, que questiona também os estudantes. Olha só, a quarta questão. Quais são os princípios básicos e importantes que devem ser observados na EAD? Dentre esses princípios, indique qual você tem dificuldade para praticar e por quê. A quarta questão já é bem pessoal. Você vai escrever aqui para nós qual é a tua dificuldade, identificando os princípios e o que você não consegue praticar e por quê, né? Professora, tem mais alguma resposta para a questão 1? Temos aqui de Nova Mamoré, Francisco Pasmino, que diz que ele entende que é uma concepção de aprendizagem em que o aluno ele é um ser ativo, portanto, construtor de conhecimento. Muito chique, né? Veja Gostei, só, hein? eles entenderam bem mesmo o conceito. O povo está estudando demais. Né? Ainda bem que você está participando, ainda bem que você está entendendo. Obrigada e parabéns aos polos, né, que estão participando. Eu vejo isso, professora, reflexo o quê? Do auxílio ali do tutor, né? Do tutor, né? Do coordenador, que estão motivando esses estudantes para que eles possam né, ter esse caminhar na educação à distância de uma forma exitosa, de forma que eles sejam, né, bem-sucedidos na educação à distância. Que às vezes a pessoa pensa que por ser uma educação à distância, que é mediatizada, que conta com tecnologias, que vai ser algo frio, né, distante, isso. Vai ficar mais só que não. Só que não. Como diz a gíria, só que não. Isso então mesmo. Você está aí bem assessorado, bem acompanhado e fazemos votos que possa continuar até o final. Isso mesmo, isso, como a professora disse, é uma motivação que vai coordenador, tutor e chega a você, estudante. Professora, eu preciso agradecer, fazer agradecimentos que era para ter sido feito na aula passada, mas não deu tempo. Eu tenho que pedir desculpa ao Polo de Porto Velho, a coordenadora e o tutor, né, a coordenadora Juliana, porque eles pediram, mostraram a interação de alguns alunos, o Pablo, a Gigliane, José Augusto, Arlone, e eu não consegui falar aqui, né, porque não deu tempo. Então eu preciso agradecer a participação de vocês, do Roberto também, e lembrar, né, que eles participam, que eles estão atentos e agradecer a participação. Professora, vamos corrigir a primeira questão? Vamos lá, vamos corrigir. Olha só, o que você entendeu por metodologia para EAD? Essa foi a nossa primeira questão. Diante do que os polos responderam, você também pode responder ou entender da seguinte forma. Quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos.
como foi dito no vídeo que passamos para você ver hoje. As técnicas e as maneiras que utilizamos para poder compreender. Como lembro bem no vídeo, ele fala assim, são os caminhos, como você pode percorrer, como você pode chegar ao teu objetivo, ao teu estudo, ao teu conhecimento, né? Então, você pode entender dessa forma. Os polos responderam realmente dentro do que é possível, dentro do que é verdade, do que é para ser entendido, né? Então, assim, tá bem tranquilo, professora, tá bem tranquilo a resposta, o entendimento, não tá? Sim, foi de acordo com o conteúdo que nós abordamos aqui, então, né, mais que coerente as respostas deles. Isso mesmo, coerência. Professora sempre com palavras bonitas aqui, né? Isso foi coerente, tá certo. Vamos passar agora para a segunda questão. Eu espero que você tenha aí interagido com o tutor e com os teus colegas para responder a seguinte questão. Quais são as diferenças que você pode observar entre os tipos de metodologias para EAD? Olha só, peço que você relembre o que nós falamos aqui sobre alguns tipos de metodologia. Lembro bem que a professora Ariadne deu um exemplo claro do que nós adotamos aqui no Instituto Federal. Professora, como está aí as respostas? Olha, nós temos as respostas na questão 2 de Costa Marques, da aluna Brownie. Também lá de Espigão do Oeste. Nós temos de Colorado, a aluna Andréa. Também nessa questão 2, né? Certo. Então, a aluna Brownie, ela diz que as diferenças entre elas é que algumas metodologias têm um ensino exclusivamente mediado por meios eletrônicos. É o caso do e-learning. E outras, né, como semipresencial e tutoria, que eles são combinados. Então, você tem os meios eletrônicos, mas tem aquele acompanhamento com os tutores, com os colegas, que proporciona essa autonomia, mas que não deixa de ser um tipo de aprendizagem de metodologia diferenciada. Isso. Alguém lembrou do combo que nós comentamos no Instituto Federal? Alguém lembrou? Eles colocaram aqui que são combinados, né? Olha momentos só. Presenciais e à distância. Tá certo. Em Colorado, a Andréia disse que há uma metodologia de acordo com o perfil de aluno. Então, já que se pode estudar e-learning, que é mais autônomo, e a semipresencial, que combina as duas formas, né? Nós tivemos a participação no chat, também lá de Colorado, perguntando sobre a modalidade bimodal. O que é o bimodal? O bimodal é o mesmo semipresencial. Então, você tem, geralmente, uma carga horária, que ela é paritária, né? Ou seja, é a mesma. 50% presencial, 50% à distância. Então, alguns classificam como bimodal, quer dizer, combina as duas modalidades, ou semipresencial, que são momentos presenciais e uma outra carga horária à distância. Nossa, professora, obrigada por sua orientação. Por nada. Essa modalidade nós nem trouxemos aqui, né? Mas realmente foi o que a professora até explicou, aquele combo, né? E a professora está aqui para nos ajudar também, né? Imagina. Mas a professora Ariadne tem anos de experiência, né, professora, com modalidade EAD? Alguns, né? Nós também somos conteudista desse livro que vocês receberam aí, ou estão recebendo, que é o de ambientação, juntamente com o professor Miguel Fabrício Zamberlan. Isso mesmo, interessantíssimo, que está abordado no material. Vocês tendo acesso no material físico ou digital mesmo, peça o caderno, você vai observar que tem links, tem orientações, né, tem sugestões para teu estudo. Muito interessante que você se oriente e estude o caderno também, tá? Vamos responder, professora, a segunda questão? Vamos lá. Olha só. Quais são as diferenças que você pode observar entre os tipos de metodologia para EAD? Nós abordamos aqui a metodologia e-learning,
a metodologia semipresencial e sistema de tutoria. Qual que é a diferença entre esses tipos que nós abordamos aqui? Olha só, para a metodologia e-learning, a diferença é que ela é mediada exclusivamente pelas tecnologias da informação e da comunicação. Para a metodologia semipresencial, a mediação é realizada pelos meios eletrônicos e é combinada com momentos presenciais, né? Então, existe a mediação e aqueles momentos em que existe um encontro, momentos presenciais. Sistema de tutoria, olha só, vai combinar as tecnologias da informação e da comunicação com momentos presenciais e o acompanhamento de tutores. Professora, mais alguém respondeu a questão 2? A senhora gostaria de Olha, na questão aqui? 2, nós temos ainda o Polo de Porto Velho, né, que nos mandou a participação do aluno Roberto Vaz, que fala sobre, que diz que a metodologia e-learning não tem contato físico, certo, né, porém a semipresencial é combinado com os momentos presenciais. Ótimo. Né, então, uma ótima resposta aí do... É importante que eles entendam, né, professora, qual metodologia eles estão inseridos, não é assim? É. Nós também temos a participação de Espigão do Oeste nessa segunda pergunta, que ele fala que são meios ou maneiras utilizados para adquirir o conhecimento. Então, dependendo da forma que se utiliza essas tecnologias, né? Claro. Ele colocou bem aqui que pode ter o metodologia e-learning semipresencial e o sistema de tutoria, que é o que nós já abordamos. Então, é importante saber que nós estamos inseridos num sistema de tutoria que é telepresencial. Por quê? Porque nós contamos com essa poderosa mídia, que é a TV, que nos faz, né, estarmos presentes ao mesmo tempo em locais diferenciados. Isso mesmo. Olha só a poderosa que a professora falou, né? Um meio de comunicação. Observa aí que você pode identificar características e conhecimentos novos. Algumas coisas que nós falamos aqui pode ser novo para você. Outras não. Realmente está no teu cotidiano, mas você ainda não percebeu, né? Então agora eu te convido para perceber mais a tua volta, para te orientar sobre o que você tem aí mais próximo, né? Olha só, a terceira questão: é correto escrever, ou seja, realizar posts ou envio de e-mail grafando textos em letras maiúsculas? O que você pensa sobre essa netiqueta? O que eles falaram aí, professora? Olha só, nós temos aqui, né, a participação, mais uma vez, de Costa Marques, que é o aluno Homério. Que Homero? Homério. Homério. Né? Ele diz que não acha correto, porque pode ser entendido como uma agressão. Agressão, então, isso mesmo. ele diz, penso que é interessante, né, que em toda relação humana deve haver normas de comportamento. Tá vendo? Homério Costa Marques, parabéns por sua participação. Agradeço imensamente sua contribuição, porque além de responder a questão, você nos propõe uma reflexão. Nós temos que nos portar de forma não agressiva. Para que eu vou escrever, grafar de forma agressiva, né? Tudo bem, se eu desconheço essa etiqueta, essa netiqueta, se eu desconheço isso, realmente, né, você será de alguma forma perdoado. Mas se você conhece, a partir de hoje você sabe disso, não vamos mais praticar dessa forma. Vamos escrever, né, sem praticar tal agressão. Não é isso, professora?
De uma certa forma ele colocou que nós devemos sempre ponderar pela questão da ética. Isso, né? Então a ética, ela é justamente essas normas comportamentais que nos fazem agir de maneira correta nos diversos meios com os quais nós estamos inseridos. Se é no trabalho, tem uma forma de se abordar, se é na escola, entre os colegas, tem uma outra forma, se é entre família, uma outra forma, e se há, né, pessoas com que você tenha um grau maior de parentesco, ou maior ou menor de intimidade, você também vai ter a forma adequada para se comportar. Isso mesmo. Então são dicas para que você, nesse novo ambiente de estudo, de convivência com demais pessoas do curso, para que você, de alguma forma, se porte de forma ética, né, de forma harmoniosa com os teus colegas e conosco também, claro, né? Isso, nós temos ainda, professora, Colorado aqui, Andréia. Colorado, lugar lindo. Sabe que Colorado, né, nossa primeira escola técnica aqui do estado de Rondônia, então... Isso. Parabéns aí para Colorado, que continua conosco nessa turma. A Andréia diz que não é correto, visto que a pessoa pode interpretar de um modo como que se estivesse alterando a voz ou então estivesse bravo, né? Então, imagina. Então tá, olha só. Para essa questão, você pode responder assim: não é correto. Isso aqui, ó, é a resposta que tem que aparecer aí 100% para a professora Ariadne. Não é correto. Tá, mas por que não é correto? Jaru diz que é falta de educação. Jaru apareceu, professora. Jaru que apareceu. Legal, Jaru, parabéns por sua participação. Olha só, devemos evitar escrever em caixa alta ou letras maiúsculas. Pois, caso não esteja escrevendo para uma pessoa que necessite desse recurso, significa que você está gritando, como o Jaru falou. Digitalmente falando, você está berrando para o professor: professor, me ajuda com a disciplina, tutor. Não. Vamos fazer direitinho. Sem gritar, né, professora? Sem gritar, pelo amor de Deus. Mais alguma participação, professora? Guajará, minha cidade natal. A senhora sabia? Minha cidade natal, né? Guajará, aquele abraço. Diz que significa, né, o que nós já dissemos aqui, que está gritando. Então o André mandou essa participação aí, né? Está gritando. Tá certo. Nós temos uma participação aqui ainda na questão 4, que eles também estão querendo atenção porque estão gritando. Estão gritando? Estão escrevendo, professora? Mas já a gente chega lá nessa resposta aí. Tá certo. Então vamos falar a 4, que a professora disse que eles estão gritando. A questão 4. Quais são os princípios básicos e importantes que devem ser observados na EAD? Quais são esses princípios? Dentre esses princípios, qual você aí, estudante do curso técnico Informática para a Internet, qual desse você tem dificuldade para praticar, mas eu quero saber o porquê? Quem respondeu aí, professora? Quem está chamando a nossa atenção aqui é o Francisco de Nova Mamoré, que diz que tem os princípios de autonomia. Interação e cooperação. Para ele, a dificuldade, né, em relação aos horários e as habilidades de manipular esses meios tecnológicos. Então, quando você vem para a educação à distância, que você precisa construir esses princípios, que você precisa colocar em prática, há essa certa dificuldade, né, em se estabelecer o próprio horário e se policiar no sentido de ser o sujeito da sua aprendizagem. Olha só. Então ele colocou aí muito bem, valeu chamar a atenção. Já começa a praticar a partir de hoje. Chegando, terminando a teleaula, terminando a próxima disciplina, já chega em casa, esquematiza uma forma para você estudar, se organizar durante a semana, para que você possa executar a atividade, para que você possa ler, assistir o vídeo, para que você possa executar essa tarefa aqui que acontece no intervalo
no intervalo da aula. Para quê? Para que você produza melhor, para que você não tenha dificuldade, para que você possa interagir, para que você possa cooperar com o teu colega. Professora, vai praticando os princípios, não é assim? Vai praticando. Então, por exemplo, o André colocou que a dificuldade dele é a questão do AVA, né? Que eles ainda estão se familiarizando com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E citou os mesmos princípios, assim como a Vilma, de Presidente Médici, que diz que o que ela acha mais difícil é organizar o tempo para os estudos. Mas é assim, todo estudante que não é habitual essa rotina de estudar e ter seu tempo, sem ir lá em sala de aula, sem ter o professor aquelas 4 horas ali de noite, de tarde, não sei, sem ter esse momento, é bem complicado. Tô cansada, não vou me organizar, tô cansada, não vou levantar, tem outras coisas para fazer. Não, tem que se organizar. Professora, a senhora tem uma sugestão para os estudantes poderem se organizar? Nós temos uma sugestão de horário. Certo, né? Ótimo. Então você pode aí elaborar o seu horário, né? Colocar lá na porta da geladeira, colocar no espelho, no guarda-roupa, aquele local que você tem mais acesso, mais familiaridade, está sempre lá de olho nele. Colocar um lembrete no celular. Né? Ali um postzinho no seu PC, enfim. Tudo é válido nessa hora para que a sua aprendizagem ela seja priorizada e não deixada de lado. Porque não é por ser uma educação à distância em que você está ali de uma certa forma, né, tendo que exercer sua autonomia que você vai relaxar, não é, professora? Professora, a professora falando agora, pensei, eles agora têm poder sobre o seu tempo e agora também mais... Exatamente. Responsabilidades, olha mais aí. Responsabilidade, foi isso que Gi Paraná acabou de colocar aqui. Paraná. Né? A maior dificuldade é gerenciar o próprio tempo de estudo na educação à distância. Isso. Eu também observo que essa é uma das maiores dificuldades. Quando eu comecei, né, a fazer educação à distância, eu comecei como aluna também e na minha primeira experiência eu desisti. Eu não consegui ir até o final do curso. Então eu fiz a primeira, observei que tive muita dificuldade, mas quando veio a segunda oportunidade, aí então eu resolvi me organizar e aí fui do começo até o final e até hoje não parei. Que legal. Gi Paraná, obrigado por sua participação. Professora, eu tenho que lhe dizer, Gi Paraná tem um aluno muito especial lá. Fiquei sabendo esses dias. Foi mesmo? É um primo, professor. Eu tenho que cumprimentar o Arthur pela iniciativa dos estudos, por estar, né, aqui no Instituto Federal, estudando e buscando conhecimento, né? Tenho que agradecer a participação do Polo de Paraná e dar meus parabéns e boas-vindas ao Arthur, um querido estudante, né, professora? É isso. Exatamente. Mais alguma participação na... Espigão do Oeste, né? Ele fala a respeito da interação em sala de aula. Ele citou os mesmos princípios e aí a gente está frisando então as dificuldades. Por quê, né? Ele diz que a interação em sala de aula, porque ele, no caso, ele é um pouco tímido. Então isso afeta a questão da cooperação. Na verdade, quando ele passar a praticar mais, interagir com os colegas, o princípio da cooperação ele vai surgir de uma forma que você nem vai perceber. Tenha certeza disso. E essa timidez normal, daqui a pouco muda. Daqui a pouco você está interagindo de tal forma que você tem liberdade, você tem capacidade, tem conhecimento. Professora, mais alguma coisa? Não, Nova Mamoré só está cooperando aqui, não é muito tímido, que é um alô, um abraço. Então, muito obrigada, Nova Mamoré, Extrema. E aos polos que nos acompanham aqui, que enviaram, né, suas respostas, as suas sugestões, que isso é o que dá a dinâmica do nosso trabalho, né, professora? E a gente fica feliz com isso. Isso que tem que acontecer, essa interação. Essa cooperação, nós estamos cooperando, estamos estudando. Eu e a professora estamos aqui sendo professoras hoje, mas nós estamos também aprendendo com vocês. Tenho que agradecer Extrema, Nova Mamoré, os polos do interior, não consigo falar todos os nomes, mas Jaru, Ariquemes, Cujubim, nós poderíamos falar todos eles, mas eu tenho que agradecer imensamente no geral.
Porto Velho, que está aqui pertinho, né? Professora, mais alguma consideração para finalizarmos nossa aula? Eles pedem aqui como sugestão para que a gente fale a respeito dos grupos de estudo. A senhora tem uma sugestão? Então é bom incentivar aí, os tutores presenciais ou os tutores à distância, para que eles comecem com duplas, né? Você pode começar com um colega que tenha mais proximidade ou formar um grupo, né, de 4 a 5 alunos para exercer esse horário coletivo de estudo de uma forma mais habitual. Isso mesmo, muito interessante essa dica da professora. Sigam essas dicas, observem o que está postado ali no ambiente virtual. Tendo dificuldade, nos escrevam, estamos aqui para atendê-los. Vamos finalizar, professora, a nossa teleaula? Vamos? Vamos? Então tá, desde já agradeço a participação, até a próxima aula. A senhora quer fazer alguma consideração? Não, só agradecer muito as participações, que hoje foi muito bom, muito interativo, e até a próxima aula. Isso mesmo, não esqueça que na próxima teleaula, no próximo encontro, acontecerá a avaliação. Então venha preparado, venha tranquilo, porque você sabe, você já estudou. Boa noite e até mais.